Sejam bem-vindos para mais um AMFcast. Já vou pedir para que você que está chegando aí, ó, se inscreve aqui no canal da AMF, deixa o like, ativa o sininho e assim você vai receber todas as notificações aqui do canal no YouTube. Certo, Alex? Eu tô com ele aqui também, ó. Sempre meu parceiro de mesa, né, Alex? É isso aí, pessoal. Mais um AMFcast, sempre com o nosso Vitinho. E o Alex Mão de Ferro, né? Então, Alex, hoje a gente está recebendo um convidado aqui de grande renome na história da nossa indústria automotiva nacional, que é muito legal, é um cara que assim, tem muita história. A gente deu um passeio agora bem legal lá embaixo e eu conheci muita história. Até o Gabriel já também, várias aulas ali para quando a gente for fazer o tour com mais pessoas aqui pela coleção, já para ainda mais ampliar esse escopo aí de informações que a gente sempre passa, né? E o nosso convidado da vez hoje é o grande Gerson Borini. Gerson, obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo e disponha sempre aqui da equipe da MF, tá? Professor, mestre, engenheiro, piloto. É isso aí. Enfim, vamos lá, meu querido. Eu que agradeço o convite. Eu acho que tem gente que conhece muito mais da indústria automobilística do que eu, mas obrigado pelos créditos aí. Obrigado pelo convite. É muito gostoso estar aqui e falar um pouco de automóvel, da nossa indústria recente, vamos falar assim. Recente, é isso. Não vamos falar do passado, que nem mais antigo que o Badolato conhece muito, né, que vocês também conhecem bastante. Vamos falar da coisa que a gente viveu mais. Viveu, né? Gerson, a gente sempre começa aqui nas nossas resenhas pedindo para você contar um pouquinho dessa história, como é que era o Gerson lá na infância, como que ele começou a gostar de carro, qual que é a primeira lembrança que ele tem ali, ó, cara, puta, ali eu comecei a gostar de carro. E aí, você já vai expandindo ali para sua vida acadêmica, para onde você começou a trabalhar e por aí em diante. Cara, aí vai longe, hein? Vai lá atrás, hein? Vamos voltar lá nos anos 60, né? Mas assim, eu lembro de mim, de gostar de carro, desde que eu era muito pequeno. Acho que a memória que a gente, como criança, da nossa fase de infância tem, é ali dos 4, 5 anos de idade, por aí, né? E eu lembro dessa fase aí, 4, 5, 6 anos de idade, que eu já era meio assim apaixonado por carro. Eu vi um carro passando, já ia atrás, já olhava, gostava de ver e tudo mais, né? E meu pai trabalhava na indústria automobilística, meu pai trabalhou na Ford, aí ele trabalhou na Vemag, e depois a Vemag foi comprada pela Volkswagen, ele ficou mais um tempo na Volkswagen até ele sair de lá e mudar para Campinas, né? Então eu lembro assim muito da fase Vemag do meu pai, tá? Isso aí estou falando de 1966, 67, antes da Volkswagen comprar a Vemag. E meu pai, ele era da área de controle de qualidade e ele sempre vinha para casa com um carro novo todo dia. Cada dia ele estava com um carro da linha de produção que ele pegava, ia para casa e voltava para ver como é que estava a qualidade dos carros. Então eu sempre ficava esperando meu pai chegar para ver que carro que ele estava trazendo, qual que era. Nessa época aí as diferenças entre os carros era mais a cor, né? Porque os carros eram tudo muito parecido, tanto o Vemag, os DKV, Vemaguete, quanto depois na época da Volkswagen também, o que mudava, às vezes, mudou uma lanterninha, mudou aqui, mudou ali, mudou uma cor diferente. Então eu ficava sempre ligadão vendo isso daí, né? Então isso me chamava atenção. Então eu lembro muito dessa fase aí, tá? Que é a fase onde eu comecei a gostar de carro e tá sempre ligado nos carros. Que demais, que demais. E aí rolou uma coincidência ali na sua vida que tanto seu pai trabalhou na indústria automotiva e aí você também adentrou a indústria automotiva, né? Na verdade, assim, nessa fase, é aquela fase que você pergunta pros moleques, né, pra criança, né? O que você quer ser quando crescer, né? Aí o cara quer ser piloto de avião, o cara quer ser bombeiro, o cara quer ser... Cada um quer ter uma imagem que ele vê normalmente na televisão, no dia a dia, e ele se inspira. E eu falava que eu queria ser piloto de carro, entendeu? Piloto de carro. Eu queria ser piloto, entendeu? Não interessava o que era. Aí meu pai falava, mas se você quer ser piloto, você tem que ser engenheiro, entendeu? Se você não estudar para ser engenheiro, você não consegue ser piloto. Já vinha essa formação dele. Então assim, meu pai não era engenheiro, meu pai era técnico mecânico, mas ele já colocou na minha cabeça que, ó, se você quiser ir para esse caminho, pensa que você vai ter que estudar para ser um engenheiro, né? Que é o que a gente faz com nossos filhos hoje, né? Uhum. A gente educa nossos filhos falando, ó, se você não estudar, você vai ser uma função aí mais subalterna, né? Meu pai sempre falou, faz engenharia, que engenheiro trabalha em qualquer lugar. É o diretor, é o presidente, não sei o quê, tudo é o engenheiro. Mais ou menos. Foi o que eu falei à minha filha. Minha filha, quando ela foi fazer lá os testes vocacionais dela e tal, deu que ela era da área de exatas. Uhum. Eu falei, então faça engenharia. Eu falei, se você fizer uma engenharia,
Você vai poder trabalhar num banco, você pode trabalhar numa indústria, você pode trabalhar numa logística, que é o caso dela, já está na área de logística. Então, você tem O escopo leque amplo. bem amplo, né? Antigamente, na verdade, né? Bem antigamente, você tinha 3 profissões, né? Que era engenheiro, ou você era advogado, ou você era médico. Essas eram as 3 principais profissões que existiam no passado, né? Entendeu? Isso é verdade, isso é verdade. E aí você foi migrando para esse lado, porque papai já era nessa profissão, né? Meu pai ele já era da área de mecânica, de automóveis, né? Meu pai era da área de qualidade, principalmente. E eu tinha, do meu lado também ali, avô e tio que gostavam muito, tinham oficina mecânica, tinham um posto de gasolina, e ficava assim, ficava uma quadra da minha casa. Então eu saía da escola, né, já tinha entrado na escola 8, 9 anos de idade, eu saía da escola, chegava em casa, fazia lição de casa e pumba, Já ia para oficina. já descia a rua e ia para a oficina lá. E aí ficava lá na oficina acompanhando meu tio, meu avô, tudo que eles faziam, né? E era aquele negócio, eu era meio carrapato com eles, né? Onde ele ia, eu ia atrás, onde ele ia, eu ia atrás. E estava ali sempre. E eu tive a vantagem que esse meu tio, que infelizmente faleceu faz 1 ano e pouco, 2 anos, ele gostava muito de automóvel, conhecia muito de automóvel, e ele gostava muito de ensinar, de explicar. Então ele pegava lá, quando eu tinha alguma dúvida, ele pegava um pedaço de papel, me explicava tudo, me dava meio que uma aula daquilo que eu tinha dúvida. E aí, essas aulas que você tem quando você é muito novo, são as coisas que fixam muito na tua cabeça, né? Então eu fui aprendendo muito com ele lá, né? E daí fui aprendendo e fui gostando. Cada coisa que eu aprendi eu gostava, cada coisa que eu aprendi eu gostava. E falei, bom, então vamos seguir, né? Fui seguindo nesse caminho. E aí fui indo, entendeu? Fui indo, aí quando chegou a de fazer colegial, já fui fazer um colegial técnico de mecânica, que eu falei assim, bom, eu já quero tá pronto aqui para trabalhar com isso, então eu já fiz o técnico de mecânica, aí acabei o técnico, fazer engenharia, mas aí já comecei a trabalhar, já comecei a procurar emprego, já comecei a trabalhar e procurar sempre alguma coisa ligada à engenharia ou à área automobilística, automóvel, que era o que eu gostava mesmo, né? E foi por aí. Área técnica, né? Área de mecânica, né? Área técnica, isso. As indústrias automobilísticas, não. Exatamente. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava durante o dia, né? Já tinha algum emprego durante o dia, e à noite eu fazia faculdade de engenharia mecânica. Aí um dia na faculdade, já um colega fala assim, pô, abriu uma vaga lá em Indaiatuba, da GM, uma vaga muito chata, cara. Pô, você tem que ir lá, você tem que andar de carro o dia inteiro e no fim do dia fazer um relatório sobre o carro. É muito chato isso daí, né? Eu falei, daqui o anúncio. Cadê? Cadê o anúncio? Na época não tinha LinkedIn, não tinha essas coisas. Você não quer, eu quero. Era anúncio de jornal que você recortava, né? Falei, me dá um anúncio aí que eu vou lá amanhã. Aí peguei e fiz isso. Fui lá, peguei o anúncio, fui no dia seguinte para Indaiatuba. Fui lá, fiz a ficha lá na portaria da GM lá em Indaiatuba, no campo de provas. Aí fui lá, fiz entrevista e tal, não sei o que. Mas você não é engenheiro ainda. Eu falei, eu sei que eu não sou engenheiro, mas eu conheço bastante de automóvel, conheço bastante. Me manda para a área técnica fazer uma entrevista e vamos ver se o cara da área técnica gosta ou não gosta de mim, né? Aí deu certo. Fui na área técnica, parei para lá, o cara gostou de mim, me contratou e aí começou a minha carreira, vamos falar assim, que eu achava que era mais um empreguinho que eu estava entrando, né? Depois de 30 anos que eu descobri que aquilo foi a minha vida, praticamente 30 anos lá dentro, acompanhando uma história do automóvel aí que vai do Chevette até o Onix, que lançado recentemente, que eu ainda trabalhei nele, né? Então, aí tem, nesse meio do Chevette até aqui, você vê quantos carros eu não... SUV, picape, sedã, tudo. Picape foi um pouquinho menos. Picape eu trabalhei mais nessa fase mais final agora, nas S10, nos últimos 15 anos, Sim. de S10. Montana ali, você chegou a pegar? Sim. A Montana fui desenvolver as 2 Montanas. As duas. As duas. Trabalhei nas 2. Posso fazer uma pergunta de curioso até? Claro. Por que as Montanas não tinham airbag? Porque não era necessário. Não era. Porque na época que eu fiz 18, acho que até eu falei pro meu pai, pai, eu gosto muito da Montana. Aí ele, não tem airbag, sai fora. Se fizer alguma coisa aí, você tá ferrado. Mas é assim, se você olhar a indústria automobilística como um todo, aqui no Brasil principalmente, toda a evolução tecnológica que teve, ou
95% da evolução tecnológica veio pela legislação. Olha, hoje é obrigado a ter airbag, então todo mundo coloca airbag. Encosto de banco. É obrigado a ter encosto de banco, encosto de cabeça, todo mundo coloca. É obrigatório ter cinto de segurança, todo mundo coloca. Porque enquanto não é obrigatório por legislação... Não faz sentido você aumentar o custo para isso. Para que eu vou colocar um negócio que meu carro vai custar, sei lá, R$1.000 a mais do que o teu carro que não tem isso daí? O consumidor vai comprar o teu. Com 100%. Se você pegar, teve uma época no Brasil que o airbag ele era opcional. Né? Você podia chegar na concessionária e falar assim, ó, eu quero meu carro com airbag. Esse airbag custava, sei lá, vamos falar um valor aí, custava R$1.000. E um rádio custava R$2.000. O cara pediu o rádio e não pediu airbag, entendeu? Por quê? Quando naquela época ainda não tinha o conceito. A legislação, né? A legislação não obrigava a ter isso. A partir do momento que a legislação não impõe, Então, a... o brasileiro não comprava segurança, entendeu? E até hoje. Ele ia no flu-flu, né? Me lembro também, eu em época também. Teve época que o freio a disco traseiro era um opcional, o ABS era opcional. O ABS e o airbag eram opcionais. E ninguém comprava isso. Entendeu? Por quê? Pô, por que eu vou gastar dinheiro lá? Não é visual, né? Não é Eu visual. queria vida, eu queria trave, eu queria som. Eu quero som bonito, eu quero isso. Não sei o quê. Hoje o cara quer o quê? O cara quer uma tela multimídia bacana. Quanto maior for a tela, mais fácil de vender o carro. Né? Só que hoje é obrigatório você ter airbag, encosto de cabeça, o ABS, agora já é obrigatório o controle de estabilidade. Então, todas essas coisas vieram entrando na indústria forçados pela legislação. Enquanto a legislação não forçou, não obrigou a ter isso, pouca gente colocou. Entendeu? Cara, isso é muito maluco. Então você pega a Montana, né? A Montana que você está falando, provavelmente, desse ano que você está dizendo, já é a Montana 2, né? Exatamente. Que o pessoal chamava de Monstrana. Né? Monstrana. Exato. Que isso. Era irado esse carro. Não, vou falar a verdade. Tem a Monstrana, a Spin foi apelidada Capivarinha. de Capivara. Né? Então tem os apelidos por aí, né? A Capivara, a Spin, você chegou a participar também do desenvolvimento dela? Trabalhei. Você ficou na GM até que ano, no final? Eu me aposentei em 2017, final de 17. E aí, antes desse processo que você encontrou seu amigo lá na faculdade e entrou na GM, você trabalhou com o quê? Antes disso eu trabalhei, andando de trás para frente. Um pouco antes da GM eu estava na Lacon Schwitzer, que hoje é a Borg Warner, que faz turbo. Então eu trabalhava na área de desenvolvimento de protótipos de turbo, meio área de qualidade, assistência técnica. Fiquei quase 3 anos lá. Antes disso eu estava numa empresa de ônibus, trabalhando com manutenção de ônibus. Aí antes disso eu tive uma oficina mecânica. Que loucura! Você teve uma oficina sua também? Tive uma oficina minha. E antes da oficina eu trabalhei na Mercedes. Foi meu primeiro emprego dentro da indústria automobilística, que foi na Mercedes-Benz, lá em Campinas. Mas nas oficinas metia a mão. Sim, eu era o mecânico. Quando eu abri a oficina, Alex, era assim, um galpão um pouco maior que essa sala que nós estamos aqui, cabia... A garagem. Era uma garagem, cabia 4, 5 carros lá dentro. Eu contratei um mecânico, então era assim, se entrava um serviço, era do mecânico. Se entravam 2 serviços, um era dele, outro era meu. Se entravam 3, a gente ia dividindo. E trabalhei algum tempo nisso daí também, porque eu gostava de mexer, de botar a mão na massa. Gosto até hoje, né? É sempre bom, né? Eu sempre gostei, né, de andar no carro, pô, esse barulho aqui pode ser aquele rolamento. Aí você vai lá, mexe e vê que realmente é aquilo que não é. Cara, e dentro do seu período de GM ali, quais foram os períodos ali mais marcantes que veio na sua época? Pô, isso aqui foi muito foda, isso aqui que a gente passou foi muito bom, porque impactou em todo o ano. Como é que foi tudo isso? Eu acho que assim, teve uma fase de aprendizado. Né? Quando eu entrei na GM, estava para ser lançada a linha 88 do Opala. Né? Então tinha um monte de problema lá de manufatura, da suspensão do Opala, que ela não estava exatamente igual ao que tinha sido desenvolvido, que eu não trabalhei diretamente no desenvolvimento da suspensão. Eu trabalhei nessa fase final de tentar identificar onde é que estavam os problemas daqueles carros, né, que estavam vindo já da produção. E aí então foi uma fase de aprendizado. Né? Então eu aprendi bastante. Eu ficava na valeta lá fazendo geometria dos carros, passava o dia fazendo geometria, levantava, baixava dos carros. Aí ia lá, ajustava uma geometria diferente, andava com o carro, ficou bom, ficou ruim, ficou bom, ficou ruim.
Então, fiz muito isso daí. Até ficar certinho. Então, foi um aprendizado muito legal. O cara que eu trabalhava também era um cara que conhecia bastante, então eu fui aprendendo muito com ele. Então, eu acho que essa fase foi, em termos de aprendizado, foi fazer um ramp-up, né? Um crescimento muito rápido que eu tive ao chegar lá na GM. Porque você chegou muito jovem lá ainda, né? O seu começo ali, você foi demorando para entender como que era a rotina ou já pegou rápido ali? Olha, eu aprendi rápido porque os caras com que eu trabalhava lá eram os caras que já tinham 8 anos de trabalho ali, um pouquinho mais velho que eu, mas assim, quase que na mesma faixa etária, só que eles já estavam lá há 6, 8 anos trabalhando ali. E eu me enturmei rápido com eles, entendeu? Tinha muita afinidade com eles, assim, então foi rápido conseguir aprender as coisas, né? Tinha muitos termos que eu não conhecia, que se usa até hoje, né, na indústria, muitos termos em inglês, então muita coisa o cara falava, eu falei, Cacilda, o que é isso daqui? A hora que ele traduzia para mim, eu falava, tá, isso Beleza. aí, entendeu? Agora ficou mais fácil, né? Embreagem, clutch. Mais ou menos isso, né? Então eu fui aprendendo algumas coisas, então eles foram me ajudando bastante, e eu fui aprendendo e fui indo para frente, né? O legal é que você está falando dos Opalas, quando você estava lá embaixo na garagem, que você viu os Opalas, como é que foi essa nostalgia, esse encontro de você dar de frente com aquela linha de Opalas? Como é que foi essa sensação? A primeira sensação, eu não esperava ver o que eu vi lá embaixo. Eu não esperava. Conta aí para nós, porque do nada você falou dos Opalas, me veio isso. Não, do nada assim, o Vitinho me pegou na portaria, me levou lá, estacionou meu carro e tudo mais e tal. Não, eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Mostrou ali alguns carros que tem da parte de vendas de vocês. Falei, pô, bacana, tem uns carros bonitos aqui, bacana e tal. Agora vem ver esse outro lado aqui. Não, mas assim, ele bateu os olhos nos 2 cadetes GSI da MF Import e falou, cara, que legal isso aqui, hein? Eu falei, calma que a gente vai chegar São os carros à venda. Então, vi dois GSI à venda lá. Um GSI sem teto solar. É uma raridade. Depois vi que vocês têm 2 GSI sem teto solar, que é um pouco de raridade isso daí. E aí eu fui entrando lá, pô, bacana, aquele monte de Dodge e tal, papapá. Aí, vai na segunda fileira aquele monte de Opala. Eu comecei a olhar. Eu comecei a olhar os Opalas ali. Eu lembrei de um item para ele lá que me chamou a atenção, que foi a roda, né? Aquela roda, pô, ajudei a desenvolver aquela roda, fiz uma pancada de teste naquela roda. Ela amassava muito fácil. A gente colocou um pneu diferente naquela época lá, que acho que era um P77, se eu não me engano, que foi colocado, que era um pneu assimétrico. Então começa a vir esse filme na cabeça. E aí eu começo a ver alguns Opalas lá, cada um de uma cor. Assim, é que eu não fiquei comentando ali para não ficar, a gente não passar a tarde inteira lá. Eu falei, pô, um vinho igual a esse aqui, eu fiz tal coisa. Um azul, saia blusa que nem esse daqui, eu fazia tal coisa. Ou seja, eu comecei assim, pela cor dos carros, né, que tem lá, que praticamente tem um carro de cada cor na loja. Eu comecei a lembrar algum daqueles carros que eu tive, né, como carro de teste, e algum dos testes que eu fiz naqueles carros, entendeu? Por exemplo, eu fazia um teste lá que tem até um vídeo que é meio viralizado na internet aí, que é um engenheiro, amigo meu, o Otávio, que ele vem que é até um programa do... esqueci o nome daquele cara que era do SBT, que fazia programa que fala, vem comigo, e ia mostrando os testes todos. Ele já faleceu. Alex Rufo, Jovem Pan? Não, do SBT. Mas enfim, é um teste que o cara vem com o Opala, ele trava as 4 rodas do Opala, engata ré e dá ré com o Opala. Esse teste é um teste meio viralizado na internet, aí tem no YouTube, volta e meia aparece esse vídeo aí. E justamente eu lembrei que eu fiz uns testes desse tipo aí, com um carro vermelho, Bordeaux, que nem isso que vocês têm aqui, que era um carro que é um teste do cardan do veículo, que o Opala no 88 ele teve o cardan duplo, deixou de ser um cardan único, passou a ser 2 cardan. Então você tem que fazer um teste que você segura o motor acelerado em 3.000 RPM, 4.000 RPM, com o pé na embreagem. E você não tira o pé da embreagem, você faz assim com o pé, você tira o pé para a esquerda, o pedal vem pumba. E nisso aí você dá aquele torque de uma vez no cardan. E aí o cardan, aí a roda... Não chega nem a rodar a roda, Alex. O cardan chega torcer o cardan.
torce o cardango, como se fosse Pano. uma folha de papel, assim, que você pega um canudo de papel e torce assim. Dá uma estilingada. Dá uma estilingada. Então, Tem esses testes aqui que toda quinta-feira. testes abusivos. Toda quinta-feira o Gordo vem aqui na coleção, ele faz isso nos carros. Toda quinta-feira, né? É uma loucura, né? Uma loucura. Pô, então foi uma nostalgia, então. Foi uma nostalgia nisso daí, de ver aqueles carros todos, cada um de uma Por quê? cor. Porque tem bastante LGM, os ômegas que você viu. Aí chegamos na fila dos ômega, né? Aí comentei com ele, pô, tem lá os ômega e tem a Suprema. Aí eu lembrei do desenvolvimento da Suprema, da suspensão da Suprema. Cara, pô, desenvolvendo a Suprema, nós fizemos lá uma curva de amortecedor, traçamos ela no papel, assim, ó. Vamos colocar essa curva desse jeito aqui, vai. Faz assim. Aí o cara do amortecedor, o Juvenal, lá, que era o cara que cuidava com a gente, montou o amortecedor e falou, já, tá aqui, ó, que você pediu. Montamos no carro, fomos dar uma volta com o carro, eu olhei pra ele, olhou pra mim e falou assim, tá pronto, né? O carro tava bom já, não precisava mais fazer De primeira. mais nada. De primeira. Grande Juvenal. Grande Juvenal, falecido Juvenal, mas, pô, foi assim, de primeira. Aí eu falei assim, tá bom, vai, nós temos uma semana pra trabalhar, vai ver que dá pra ficar melhor isso daqui, né? Aí, melhora um pouquinho aqui, ficou ruim. Melhora um pouquinho pra cá, ficou ruim. Aí fizemos 2 ou 3 tentativas, quer saber? Volta do jeito que tá. Vamos tomar uma cerveja que o serviço tá terminado. Porque não tinha mais o que fazer, o carro tava pronto já. E até o rapaz tava com a gente. O Gabriel. O Gabriel falou, pô, esse carro é uma delícia, né, de andar com esse carro. E foi uma suspensão feita assim, que na primeira aquela tentativa e erro, o negócio já saiu bem feito. De alguns carros da GM lá embaixo, Chevrolet da coleção, o que te veio na mente ali que te deu um trabalho e você fala, nossa, Esse aqui foi. esse Por exemplo, a modelo- Suprema não deu trabalho. Não deu trabalho. Mas qual que é ali que. Ó, que assim, que deu trabalho, que trabalhei bastante mesmo, que eu fiquei ali mergulhado no carro. Primeiro foi os Opalas. Essa linha Opala 88 deu muito trabalho pra gente. em 88. Em 88. E depois um trabalho que eu fiz que foi muito grande, tá? E que vocês têm alguns carros lá embaixo, foi a família Corsa. Primeira família Corsa, né? Ali falta também, sabe o que falta ali? Uma picape Corsa. Picape Corsa, é verdade. Tem uma Chevy, Tem a Chevy 500 lá. tem a Chevy 500. Falta a picape Corsa lá. A picape Corsa. Que a Chevy 500 é a picape do Chevette, né? Picape do Chevette. Aí tem a picape do Corsa 402. Tem, é verdade. Entendeu? Isso. Essa picape é muito legal. Até o falecido Josias Silveira, ele tinha, um pouco antes dele falecer, ele tinha comprado uma e estava reformando uma. E ele todo dia ligava para mim, já isso aqui, como é que era? Isso aqui, como é que era? Ele tava... Corsinha deu trabalho. Não é que deu trabalho, eu trabalhei bastante. Entendeu? Porque eu peguei assim, dos Corsinhas, eu fui o primeiro engenheiro a pegar o primeiro Corsa que veio da Alemanha, andar com ele aqui no Brasil, fazer a primeira avaliação, o primeiro relatório de avaliação geral. E daí eu comecei a trabalhar com esses Corsas e foi desenvolvendo Corsa para o Brasil, 1.0, depois 1.4, depois 1.6, o GSI, a picape Corsa. Aí apareceu um programa de exportação, entendeu? A GM começou a exportar esse programa do Corsa para o mundo todo. Então exportava para a Venezuela, para a Colômbia, para o Equador, para o Peru, para a Argentina, para a África do Sul. Então, na primeira geração do Corsa, que seria o chamado hoje de Corsa B, né? Ele começou a exportar para vários países. E aí eu fui designado dentro da GM a ser o coordenador desse desenvolvimento. Então eu ia para a Venezuela desenvolver ar-condicionado, porque lá era uma situação super crítica por causa da temperatura na Venezuela. Eu ia para a Colômbia desenvolver a parte de sistema de arrefecimento, porque ela tinha uma serra danada lá para subir, que você tinha que ter um radiador melhor e tudo mais. Então eu era o coordenador desse desenvolvimento. E aí, para cada problema que eu tinha, eu puxava um engenheiro comigo. Por exemplo, ó, tem um problema de arrefecimento. Ô, Hércules, vem cá comigo. Ó, vamos lá para a Colômbia comigo, vamos fazer teste lá na Colômbia. Nós temos que ver lá porque que tem que fazer de melhor no radiador para o carro ficar bom lá. É a famosa tropicalização do veículo quando chega no país onde ele vai rodar? É isso aí? Falei certo ou não? É o que a gente chama de tropicalização, tá? Mas é isso, é a adequação do carro. Obrigado. A direção aqui que está me falando. Vamos lá. A gente chama de tropicalização aqui. Não tá errado chamar de tropicalização. Não está errado. Mas é bem isso mesmo, é fazer a adequação do carro para aquela condição, entendeu? Para aquela condição de cada país. Aí é combustível,
aí é o terreno, Legislação também, né? Segundo a legislação. entendeu? É que a legislação você faz numa fase anterior, porque você já sabe, olha, o carro tem que ter, por exemplo, Emissão de um poluentes. refletor na lateral. Então isso aí você não precisa ir lá fazer o teste para descobrir que você tem que ter um refletor. Aí você tem uma lista dos itens que você tem que cumprir. Mas é você andar aonde o colombiano anda, onde o venezuelano anda, onde o argentino anda, na maneira como eles andam, aí não tem jeito, você tem que sentar a bunda no carro, ir lá andar e ver o que acontece. Então, por exemplo, a Venezuela é um país quente pra cacete, tá? Na Venezuela, é que hoje a Venezuela não existe mais, né? Porque com todos os problemas que tem políticos lá. Mas a Venezuela era um país lindo nessa época aí, 94, 95, 96. A gente ia para a região praiana ali da Venezuela, do Caribe deles, o Caribe venezuelano. Cara, ali é 40 graus na sombra todo dia, de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, de janeiro a dezembro. Então você tem que ter um sistema de ar-condicionado muito bom. Então, ok, vamos lá. Putz, o carro ficou ruim. O que temos que fazer? Temos que colocar defletor. Os caras, pera, vamos lá comigo, cara. Vamos lá que nós precisamos melhorar esse negócio aqui. Aí chama o engenheiro que é responsável por aquilo, chama o fornecedor do ar-condicionado, vamos todo mundo lá. Passa uma semana, 2 semanas lá, fazendo teste e colocando soluções no carro. E às vezes a solução é assim, pega uma folha de caderno aí e fecha isso aqui e vamos ver se resolve. Resolveu. Aí a gente volta para cá e fala para o pessoal, nós fizemos uma folha de caderno fechando assim e o negócio resolveu. Agora desenha uma peça que copie essa folha de caderno. Daí, lógico, o engenheiro vai desenhar, vai fazer, não, isso aqui tem que ser feito de injetado, tem que ser feito soprado, aí tem N maneiras de você construir uma peça. Aí eles vê como que é aquela maneira de construir a peça, me entrega um protótipo da peça, vamos lá testar, deu certo, agora bota em produção isso daqui. Então, é toda essa sequência de trabalho que tem que ser feita, entendeu? Então o Corsa, quando eu falo, não é que me deu trabalho, eu trabalhei muito com o Corsa, porque para exportar esse carro para todos esses países, e aí tem aquilo, você falou, combustível é diferente. No famoso você, tá bom, o combustível você simula o combustível aqui e tudo mais, você pode pedir para a Petrobras, faz um combustível a mim com essa formulação. Eles fazem, custa, enquanto a gente paga R$6 o litro da gasolina, ele vai te cobrar R$20 o litro. Tudo bem. Para desenvolvimento, você paga aquilo lá a mais e faz os testes. Mas na hora que você chegar lá no país, que você abastece na bomba e tudo mais, aí você vai ver, esse carro aqui está detonando, esse carro aqui está dando, o desempenho não está bom, a dirigibilidade não ficou boa. Então eu levava comigo um engenheiro de calibração de motor, vamos lá, carinha, vamos comigo aqui, precisamos melhorar isso daqui. O cara ficava lá fazendo o trabalho e eu coordenando esse trabalho todo. E essa coordenação era assim, eu tinha que estar respondendo para o cara, o presidente lá da GM da Venezuela, da Colômbia, e para o meu diretor aqui no Brasil, falando, os caras querem isso aqui diferente, que é isso. Então fazendo esse meio de campo, né? Às vezes eu chegava com uma solução que, mas isso aqui vai custar $5 a mais. Paciência, cara, cobra deles, mas eles querem isso. E pergunta, E essa parte, só voltando, esse Corsa e o motor do GSI, deu muito problema ou não? Não, o motor do GSI foi uma das coisas mais fáceis que teve. Eu nunca trabalhei diretamente com a parte de calibração de motor. Mas porque você testava ele na hora de botar na pista. Não, o que aconteceu com De performance. o Corsa GSI, a GM quando quis colocar esse carro aqui, não sei se você lembra disso daí, o Corsa custava R$8.000 quando foi lançado, o Corsa Wind, né? Era 7.500, acho. O Corsa GSI, isso em 94. Em 95, quando lançou o Corsa GSI, ele veio por R$24.000. Ele custava 3 vezes mais caro do que o Corsa Wind ou do que o Corsa GL, entendeu? E esse motor 1.6 que veio para o Corsa GSI era um motor da Hungria, que veio de lá para cá. Foi feito um pequeno ajuste no motor, muito pouca coisa, tanto que toda a parte de emissões dele é muito melhor do que se precisava na época da legislação brasileira, entendeu? Era muito melhor, entendeu? Mas ok, como naquela época a demanda para o Corsa era muito grande,
Os caras falam assim, meu, isso aqui passa, isso aqui vai vender. E vendeu. Tanto que vendeu, na época, o projeto era para vender acho que 3 ou 4 mil carros, vendeu praticamente tudo isso daí. Acho que venderam 3 mil Corsas. Achava e Botou o motor inteiro lá, com bomba de ar que não precisava aqui. Um monte de coisa que não precisava aqui no Brasil. Era bomba de ar, EGR e outras coisas que, para a legislação de 94, não de 95, né? Não pedia, foi colocado, aquilo lá era custo, entendeu? Foi cobrado por esse custo. o carro é um canhão. Carro legal, né? Brinquedinho, né? Os cadetinhos GSI também. Cadete GSI já é um pouco anterior, né? Aí no Cadete GSI acho que a GM errou, porque lá na Europa ela usava um motor 16 válvulas, né? Docking. Aqui no Brasil só foi colocado um motor 8 válvulas, 2 litros mais 8 válvulas, né? Lá também era 2 litros? Lá era 2 litros, só que era 16. Aham. Entendeu? Era um motor mais nervoso. Era um motor praticamente um motor do Calibra, um pouco uma geração anterior, mas praticamente um motor do Calibra. E por que não o mesmo motor assim? Tem alguma... custo, né, imagina? É custo. 100%. Aí como é que você vai... Para você colocar, você fabricava aqui no Brasil um motor 2 litros, 8 válvulas. Para você fazer naquela época um motor 16 válvulas, era investimento de ferramental de cabeçote, de comando de válvula e tudo mais que não comportava, né, Aham. pro projeto. Então, aí é aquele negócio, ó, quanto que eu consigo vender, quanto que eu consigo comprar, quanto que eu consigo vender. Então você fica... Sempre os cabeçotes atrapalhando os motores. Né? Sempre. Que pariu. Ô, Gerson, eu queria voltar um pouquinho ali na época que você estava trabalhando nessa parte mais no foco de exportação dos carros. Os carros, no caso, eles eram fabricados no Brasil e exportados para esses outros países? Ou você ajudava no desenvolvimento dos projetos lá para a fabricação interna? Teve as duas coisas, Vitinho. Teve assim, tinha carro que era fabricado aqui no Brasil e exportado o carro completo para fora. Para a Argentina. Argentina, você fabricava o carro aqui e ia para lá. Depois que começou a fabricar na Argentina. Já nos outros países países andinos, né? Que era Colômbia, Venezuela e Equador, lá foi construídas 3 fábricas de carro lá. Uma na Venezuela, uma na Colômbia, uma no Equador. Cada fábrica dessa fabricava alguns modelos. E aí, entre eles trocavam modelos. Mas aí era fabricado lá, só que era assim. Era o carro que ele ia, que é um processo que é chamado de CKD. É o Complete Knockdown. Ou seja, o carro completamente desmontado. Ele é levado para lá, lá fecha a carroceria, lá é feita a pintura, lá é feita a montagem. E aí esses carros, eles têm agregado, sei lá, na época acho que era 30% ou 35% de conteúdo local. Então, ó, pneu tem que ser local. Então, tudo que eles tinham de parque de fornecedores locais, eles colocavam no carro. Aí eu ajudava nesse desenvolvimento dos fornecedores locais. Por exemplo, o amortecedor foi desenvolvido lá, na Colômbia. Então, ok. Então, o amortecedor tem que ter as mesmas características do amortecedor aqui do Brasil. Então, eles desenvolviam lá, eu ia lá, andava com o carro, legal, esse amortecedor está igual, não está, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, para deixar o carro com o mesmo comportamento dinâmico que o carro tinha aqui no Brasil. Entendeu? Pneu, mesma coisa. Eu fui fazer testing de pneu no autódromo no Equador, porque os caras tinham lá um pneu que, ó, acho que era General Tire, se não me engano, na época lá, tem que ser esse pneu aqui, é o fabricante que a gente tem aqui no Equador, precisamos colocar esse pneu aqui. Deus, pai. Aí eu fui lá fazer desenvolvimento. É que nem hoje aqui o pessoal anda lançando uns pneus tudo xing-ling. Exatamente. É de matar, né? É isso aí. É de matar mesmo, literalmente. Mas era bom quando todo mundo era Michelin, Bridgestone, Pirelli. Aí hoje em Na dia... época eram 3, era Goodyear, Pirelli e Firestone. Aham. Só 3. Aí hoje em dia, Ling Long... Já tem de tudo. Acha de Cara, tudo, loucura demais. E como é que era? Você chegou a ir pra África do Sul também? Sim, a África do Sul é a mesma coisa. A África do Sul o processo era igual. Era CKD também, o carro que saía daqui ia para a África do Sul, montado lá. Só que lá tinha um outro agravante e complicador. A direção ficava do lado direito, né? Então você tinha que aprender outras coisas também lá. E como é que foi seu primeiro contato ali dirigindo na direita? Mas sabe que eu nunca tive muita dificuldade. Não bugou ali? Não buguei. Eu buguei uma vez só. Eu estava fazendo uma viagem com eles de avaliação da picape Corsa lá na África do Sul. E é só que a gente tinha pego uma estrada de terra, né?
Era uma estrada de terra assim, gostosa, sem movimento e tudo mais. E aí tem um retão, né, que ele vinha aqui e subia, né? E eu vejo um carro vindo lá em cima, né? E eu tô aqui, dirigindo o carro, né, do lado direito, né? Bacana e tal. Eu vejo aquele carro lá, aquele carro pega e ele vem, para que lado que ele vem agora? Ele veio mais... Você tava na direita, né? Eu tinha que estar pela esquerda. Eu tinha que estar na esquerda, Aham. né? E o cara lá também tinha que estar na esquerda dele, né? Aí eu vejo que o cara tá na minha linha, assim, de tiro, né? E eu pego e vou um pouco mais para a esquerda ainda. E ele vai mais para a esquerda ainda, porque ele tinha que cruzar assim comigo, né? Eu vou mais para a esquerda. E ele vindo, né? E a estrada andando, né? Aí eu tinha um sul-africano do meu lado, né? Aí ele me cutucou assim e falou: Gerson, você tem que ficar do outro lado, tá? Porque eu tava fazendo... Era você que tava errado. Era eu que estava errado, na verdade. Por que você não me avisa, né? Meu Deus. Aí eu falei, é verdade, eu tô indo pro lado errado. Na verdade, eu fui puxando o carro para direita, enquanto que eu tinha que puxar para a esquerda. Você tinha que estar na esquerda. Tinha que puxar para a esquerda. Você tava na mão nossa, né? Estava fazendo pela nossa mão. O que acontece? A estrada de terra, você não tem faixa, você não tem placas para se referenciar. A hora que você está numa estrada normal, lá que você tem as placas, você começa a ver, pô, a placa tá desse lado aqui, né? Se a placa tá desse lado, é desse lado que você tem que estar. Exato. Então você passa a ter uma referência. Você tem faixa no chão, você tem uma referência, né? Ali na estrada de terra você não tinha essa referência. Você participou em época. Explica para mim, por que é tão difícil nós que somos entusiastas, colecionadores, então em época que você viveu aí a parte desses Monzas, fala para a gente do Monza venezuelano. Por que é tão difícil achar esse carro? Não, porque o que aconteceu? Você está falando da Venezuela, aí me veio na mente por que é tão raro achar o verdadeiro Monza venezuelano. É uma pergunta aqui do meu amigo presidente. Muito obrigado, está feita a sua pergunta. Por que é tão difícil eu achar esse Monza venezuelano? E quando acha é um preço astronômico, vai? Porque tem poucos. Mas o que é? Ele saiu da onde? Foi feito lá? Não. Você já chegou a pilotar um? Fala para mim desse Monza venezuelano. Por favor, está feita a sua pergunta, meu amigo. O que acontece com o Monza venezuelano? Ele era um projeto que a GM vendia os carros para a Venezuela. Sim. Tá? Aí eu só não tenho, ele já era CKD. Então saía as peças daqui. Você participou. Eu participei de uma parte, que eu já te conto já a parte que eu participei. Mas voltando no venezuelano aqui no Brasil. Aí tinha um lote de carros venezuelanos que estavam na Venezuela e a Venezuela não queria mais esses carros, deu um problema comercial lá, que ela não tinha mais como pagar esses carros, alguma coisa assim. Então o que a GM do Brasil falou? Tá bom, você não vai pagar esses carros, essas peças que nós mandamos, me devolve os carros montados. Para lá. Tinha ido para lá. Devolve os carros montados. E aí eu tenho assim, eu não tenho certeza absoluta se os carros já tinham ido ou se estavam prontos aqui para ir para a Venezuela. Às vezes preso no navio, o que acontece muito aqui nos importadores. Exato. Então eu não tenho a certeza do que aconteceu, mas isso daí. Mas era um carro, especificação Venezuela, que a Venezuela não quis mais. Então ficaram aqui no Brasil esses carros. Aí o que o pessoal de vendas fez? Tá bom, vamos criar uma série especial, vamos vender esses carros aqui. E venderam esses carros com a especificação Venezuela aqui no Brasil. Então tem Monza SR automático, entendeu? Que não existia aqui no Brasil. Monza venezuelano SR. É Monza venezuelano SR com câmbio automático. Entendeu? É aquele retezinho atrás. Porque aqui no Brasil só vendeu SR e câmbio manual. Nunca vendeu câmbio automático aqui no Brasil. Entendeu? Então esses carros ficaram aqui. Eu não lembro na época quantos carros que foram. 100, 150, 200 carros. A maior parte deles foram vendidos para funcionários GM. Até tinha lá uma carta de compromisso que você tinha que fazer daquele carro, questão de garantia, de algumas coisas todas. Então por isso por que é difícil encontrar? Porque é muito raro, porque foram muitos poucos, né? Foram uma quantidade muito limitada e aquele negócio, né? O carro entrou no mercado e começa, né? Vira carro de serviço, vira carro de tuning, que a gente conversou. Muita gente destruiu esses carros fazendo tuning.
Então, por isso, Se acabaram. hoje, quando você encontra um... E motor dele, Era um motor brasileiro, 1.6, né? Não, era um... Ponto acho que já era 2 litros injetado. 2 litros injetados. É. Até teve um teste que eu fiz, foi antes do Monza EF500 ser lançado aqui no Brasil, que foi o primeiro... Você viu que a gente tem um EF? Tem lá, tem um embaixo ali. Tem um vinho lá embaixo, né? Tinha duas coisas, o vinho e o verde, né? Sei. Aí o que aconteceu? Esse carro foi o primeiro carro produzido aqui no Brasil que ele era com injeção eletrônica, ou injeção multiponto na GM. E teve um teste que eu fui incumbido de fazer, que era um teste de lama. Tá? Então tem uma pista de lama lá no campo de provas, deve ter uns 50 metros de comprimento. Você pede a manutenção, eu quero 30, 40, 50 centímetros de lama, lá, depende do que o procedimento pede. Eles vão lá, jogam areia, jogam terra, jogam água, passam um trator para lá e para cá para misturar aqui, então vira um tancão de lama. E Você faz o teste de rally. não é um teste ali, é um teste que você passa ali a 20 por hora, e aí depois você pesa o carro, você dá uma chacoalhada no carro, numa costela de vaca, e aí você pesa o carro para ver quanto de lama ficou acumulado no carro. E aí foi aqui, né, o engenheiro novinho, né, sem saber nada, peguei o carro e fui lá fazer o teste, né? Aí eu tô no meio do tanque de lama, a lama pegou em algum lugar lá que o motor parou e ficou eu sozinho no meio da pista, dentro daquele tanque de lama. Aí que eu tive que fazer, arranquei sapato, arranquei meia, arregacei as calças e saí caminhando para fora e fui buscar socorro, porque não tinha o que fazer, eu tava preso dentro do tanque de lama, não ia sair nunca dali, né? Entendeu? Então, depois eu aprendi que, ó, quando vai fazer um teste desse, leva alguém junto, um cara Tem que estar sempre um acompanhado. cara de apoio para te ajudar caso dê algum problema, né? Ô, Gerson, e como você vê a evolução da indústria ali, principalmente no seu período GM? Como é que você vê essa evolução ao longo desses 30 anos que você participou? Eu imagino que muita coisa ali, inovação, tudo que foi acontecendo ao longo dos últimos anos, né? Porque, querendo ou não, se a gente para pensar de 90 até, vamos colocar 2020, a evolução em 30 anos no quesito tecnologia é absurda, né? Sim. Eu acho que um dos grandes avanços que quem estava falando foi, primeiro, o que foi exigido pelas legislações, tá? Então, se você pega lá em 89 e 90, começou a ser exigido que o carro que fosse medido, né, as emissões de gases do carro. Aí então, você teve que começar a melhorar o carburador, colocar um carburador mais requintado para poder fazer as emissões melhores e tudo mais. Até que chegou um ponto que o carburador não foi suficiente. Você teve que ir para injeção multiponto. A injeção multiponto foi melhorando. Aí a injeção multiponto não dá mais. Você tem que ir para uma injeção single point, não dá mais. Tem que ser multiponto. Vai. Gases é uma coisa que... Né? Gases é uma coisa que começa de casa, né? Tem que ter a lição de casa. Né? Exatamente. Não tem jeito, né? É lição de casa. Aí você vai evoluindo. Tem que evoluir. Aí vai para catalisador. Exato. Aí a tecnologia vem junto, né? Você tem que ter, olha, somente um sistema de injeção burra não funciona mais. Ela tem que ser inteligente. Você tem que ter 2 sensores, 4, 8, 12, 20. Hoje você tem centenas de sensores num carro para conseguir atender as legislações que te obrigam, né? Os níveis de emissões que te obrigam hoje, né? Aí, conforme vai descendo o nível de emissão de poluente, você tem que ir adaptando. Aí, antes era só CO que você media, depois CO e aldeído, depois tem não sei o quê, depois tem os nitrocarbonetos, aí vai tendo um monte de gases a mais e cada vez vai diminuindo mais vai restringindo mais, até que chega no ponto que nós estamos agora. O carro tem que ser, se você não tiver um carro híbrido, praticamente você quase que não consegue mais atender os níveis de emissões. Hoje a legislação já está começando a entrar num ponto que vai ser o PL8, que vem logo por aí, que vai te obrigar, dentro da tua família inteira, do teu portfólio inteiro de carros, você vai ter que ter uma média de emissões ali. Então vai te obrigar o quê? Todo mundo vai ser obrigado a ter carro elétrico, que é 0 emissões, para compensar um Camaro, para compensar um Mustang, que emite muito. Então você vai ter que ter todo esse balanceamento dentro da sua
dentro do seu portfólio. Toda hora esses carros em oficina mecânica que tá dando pau em catalisador, né? Toda hora. Dos elétricos? Não, carro normal. Dando pau em catalisador, luz da injeção acendendo. Então, Ave Maria. aí você começa a ter os problemas do combustível brasileiro, né? Aí você entra dando uma polêmica que rodou recentemente aí na internet, que o álcool é ruim, que o álcool estraga. Não. Olha, se você usar o álcool corretamente, o álcool dentro da especificação que está homologado, o teu carro vai rodar 160 mil quilômetros sem problema. Entendeu? Não tem problema nenhum. Agora, o problema é que você vai pegar álcool por aí que tem muito, que o teor a porcentagem de água é muito maior, tem outras coisas mais que os caras jogam dentro do álcool aí para render, para te tirar dinheiro e tal. Então você tem muito álcool adulterado. O pessoal fala, não, o álcool não tem adulteração. Tem sim. Porque o nosso álcool, ele é álcool hidratado. Ele é para ter 5 ou 6% de água nele, né? Mas tem álcool que você pega por aí com 8, 10% de água, é fácil. Entendeu? É triste, mas eu acho que hoje a única gasolina confiável que a gente tem é a Podium, né? Para assim, não rodar sem dor de cabeça. Será? É complicado. Será? Eu não sei. Eu não confio tanto assim. Eu não vou colocar minha mão no fogo também. Também não. Porque o mesmo cara que faz uma sacanagem numa gasolina comum, ele pode fazer sacanagem na gasolina Podium. Por que ele vai deixar de fazer na Podium? Justo. Talvez a única gasolina que dá para você confiar é a gasolina de aviação, porque ela não passa por um intermediário aí. Ela vai direto da refinaria para o aeroporto. Aí talvez a chance de ela ter alguma adulteração é um pouco melhor. Mas a falta de escrúpulos que tem nessas pessoas que fazem essa adulteração é enorme, né? Então, Que doideira. É complicado. Gerson, dentro desse teu trabalho em época, você passou pelo câmbio mecânico, câmbio automático, e depois veio esse meio termo que a gente falou, Dualogic, em algumas marcas, né? Dentro da Chevrolet, como é que foi esse seu crivo quando passou pela sua mão esse câmbio Dualogic, né? Nem automático e semi-automático? Na GM teve o EasyTronic, né? Isso, isso. Vai, da Meriva, EasyTronic. Pelo amor de Deus, fala aí pra gente, por favor. Eu acho sensacional. Você gosta? Eu gosto. Até a Fiat é Dualogic. A Fiat é Dualogic. É o mesmo sistema, só que a Fiat chama de Dualogic e a GM chamou de EasyTronic. Isso, então, pelos carros que passaram pela minha mão, em época que a Fiat 500, alguns carros Dualogic, sempre deram alguns problemas. Mas, e alguns que você analisou, como é que ficou aí? O que você pode dizer dos sequenciais? A minha percepção desse sistema aí foi um erro mercadológico, um erro de marketing, talvez, ou um erro de vendas. Porque esse câmbio, ele nada mais é do que um câmbio manual. Ele é um câmbio manual que tem um robozinho que troca de marcha. Então, ele é um câmbio exatamente igual ao câmbio 5 marcha lá, em engates por H, só que ele tem 2 atuadores lá que fazem o engate das marchas para você. E qual foi o erro que eu vejo nisso daí? Venderam como um câmbio automático. Ele não é um câmbio automático. Ele é um câmbio manual automatizado. Então, a pessoa comprava aquele carro, ela esperava que ia ter o mesmo desempenho de um câmbio automático. Ele não tinha. Senta o pé no acelerador. Não. Ele tinha. Então, o que acontece? Você vinha acelerando ali, não tem aquele momento que você aplica a embreagem, troca a marcha, aí tira o pé da embreagem. Esse sistema faz isso. Então, deixa ele atuar. Então, se você vai sentir ele, você vai sentir aquele balanço da troca de marcha, entendeu? Só que como foi vendido como sendo um câmbio automático, realmente, como câmbio automático, ele é uma troca de marcha horrível, entendeu? Como câmbio automático. Mas se você pensar como câmbio manual, ele é melhor do que muito motorista, entendeu? Sim. Muito. Tá cheio de motorista que que tira o pé da embreagem muito rápido, você bate a cabeça no... Dá tranco pra casar. Aqueles trancos pra bunda. E deixa o carro morrer. E aquele sistema lá não. E aí qual que é o problema que dá ao longo da vida? A embreagem desgasta. A embreagem é um disco de fricção, com lonas e tudo mais, que a cada 40, 50 mil quilômetros você tem que trocar.
E aí qual que o cara colocava? A mais barata. A mais barata ele não tinha o mesmo grip da original. E aí o negócio ficava ruim de tudo, porque aí ele Patinava a marcha. se perdia, porque ele tinha lá uma lógica de sentir quando estava dando gripe e tudo mais. Então ele se perdia. E aí, cara, aí o negócio... Então, a hora que você faz a manutenção com peças que não são as corretas, você começa a perder todo aquele refino que foi feito para ele funcionar corretamente. E aí, então, o que começou a acontecer? Ninguém gostava. O cara comprava, andava, não é o automático que eu queria. Realmente, porque não é automático, é um manual automatizado, entendeu? Ou talvez robotizado, né? E aí começou, ninguém queria comprar mais isso. A hora que você não quer mais comprar, não vende mais. É que nem carro amarelo. Vai procurar comprar um carro amarelo hoje. Por que não tem carro amarelo para vender? Porque ninguém quer comprar. Certo? Justo. Né? Por que eu vou? Você acha que eu vou fazer um carro? Vou pintar um carro de amarelo na minha fábrica, vou mandar para um concessionário e falar, venda isso daí? Cara, o cara não vai vender. Não tem ninguém para comprar aquele carro. Ou pode, de repente, quando você vê um carro com umas cores diferentes, assim, eu falo para meus amigos, falo, esse cara ganhou na rifa esse carro, né? Aquela rifa do shopping, ou rifa do palitinho de sorvete, né? Porque ó, o cara vai na loja para comprar um carro daquela cor, não vai. Beleza, né? Ô Gerson, e passando já para o cenário mais atual, hoje você está como editor técnico do Autoentusiastas, do canal no YouTube e da revista Curva 3, certo? Isso, mais ou menos isso. Na verdade, eu sou editor de testes no Autoentusiastas. Tá. Lá, depois que eu tinha me aposentado em 2017, fiquei 2 anos aí mexendo com concessionária, mexendo com algumas outras coisas. Falei, não, eu quero uma coisa um pouco mais... Eu quero continuar ligado na parte, na novidade, na tecnologia. Aí eu conversei com o Bob Sharp, que é um dos sócios do canal Autoentusiastas. Falei, Bob, quando você tiver um carro aí para avaliar, que você está meio sobrecarregado, me deixa comigo, eu faço uma avaliação, te faço um sumário do carro, depois você escreve a matéria, né? Aí o Bob falou, não, peraí, pega um carro aqui e escreve uma matéria para mim. Aí ele me deu um carro para eu avaliar, eu avaliei o carro e escrevi uma matéria para ele. Ele falou, você sabe escrever, você escreve bem, tem alguns termos só que a gente tem que ajustar, porque no Autoentusiastas a gente não usa nenhum termo em inglês no Autoentusiastas, e na nossa linguagem acaba tendo muitos termos em inglês, então o Bob ele é bem purista nisso daí. Ele falou, eu vou te ajudando a acertar esses termos, e você vai fazendo um carro ou outro para mim. Aí comecei a fazer um carro outro, um carro outro, um carro outro, um carro atrás do outro, um carro em seguida do outro. Aí veio pandemia, o Bob ficou bastante tempo recluso, eu fiquei um tempo recluso também. Depois, quando começou a voltar, eu voltei a fazer teste. Aí ele falou, nós precisamos de vamos nomear você, promover você para, em vez de você não mais colaborar, agora você é editor de testes do Autoentusiastas. E desde então eu estou já são 5 anos que eu estou como editor de testes do Autoentusiasta. Então, praticamente, todos os testes hoje em dia que faz o Autoentusiastas, eu que faço. Aí, quando tem alguns conflitos de agenda, o próprio Bob faz alguma coisa, tem o Wagner que faz alguma coisa, agora tem o Gabriel Marazzi que está lá também fazendo a parte de motocicletas, e quando tem algum conflito comigo, o Marazzi também ajuda a fazer algum teste de carro. Então, está dividindo um pouco a tarefa dentro do Autoentusiastas. E aí, ali dentro do Autoentusiastas, eu falei para o Bob, está na hora da gente criar aqui o Eletroentusiastas, porque o carro elétrico vem aí. O carro elétrico está aqui, já está batendo na nossa porta. Não, mas é muito cedo. Eu falei, não, pode até ser muito cedo. Mas cozinha a ideia. Mas vamos já registrar o nome do Eletroentusiastas, porque para a gente não perder esse nome, que amanhã vem um outro aí, registra o nome e a gente perde o nome do Autoentusiastas e Eletroentusiastas, né? Que ali tem autoentusiastas, motoentusiastas, aeroentusiastas e agora eletroentusiastas, né? Então aí criamos também o eletroentusiastas. E aí nesse meio tempo, enquanto eu estou lá, eu já conheci o Wagner, aí o Wagner abriu a revista Curva 3. Aí ele me convidou, falou, Gerson, você não quer me ajudar aqui com a parte técnica, escrever algumas matérias técnicas para a revista? Bem legal, vamos embora. Aí eu passei a ser o editor técnico da revista Curva 3. Então, várias matérias técnicas eu escrevo para ele e coloco na revista lá, que é uma revista que só fala de automobilismo, entendeu? E dentro do automobilismo,
a parte um pouco mais técnica, eu que me arrisco a escrever alguma coisa. É sensacional, porque você usa muito da sua bagagem do que você fez a vida inteira para fazer o que você faz hoje. Eu fiz uma série na revista Curva 3 que chama Anatomia de um Carro de Corrida. Tá? Eu escrevi sistema por sistema, expliquei como que é a suspensão, como que é a mola, como que é a direção, como que é roda, como que é freio, como que vários sistemas. Eu escrevi vários capítulos, então foram 10 revistas, 9 ou 10 revistas, na sequência, cada uma falando uma matéria técnica dessa. E foi fácil se acostumar com as câmeras e gerar um conteúdo mais digital para o YouTube? Olha, no começo eu me assustei um pouco, viu, Vitinho? Porque quando o Bob falou assim, agora, ó, você já escreve legal, então vamos gravar um vídeo. Eu falei, Bob, eu não sou ator. não sou ator, né? Ele falou, não, esquece que tem uma câmera olhando para você e fala como se você estivesse falando para mim. E aí eu comecei a me desenvolver um pouco. O nosso cinegrafista lá que ajuda a gente e faz a parte de edição, ele é um cara muito bom, que é o Márcio Salvo. Ele é sensacional, assim, ele é um cara que gosta de carro, então é um cara que faz a edição muito bem feita. E às vezes estamos lá gravando e ele fala, já você viu isso daqui? Eu falei, pô, cara, eu não tinha visto, ó, legal, então vamos ver isso daqui também. Então ele também às vezes me ajuda a apontar algumas coisas que eu ainda não enxerguei. Um abraço para ele. Sim, o Marcelo é sensacional. E a edição dos vídeos dele, eu brinco, falo assim, bom, aquele monte de bobagem que eu falo na gravação, o Márcio fala, isso aqui eu corto, isso aqui eu corto, isso aqui eu corto, e deixa só as coisas boas que eu falo. Né? Na hora que compila o vídeo, fica um absurdo de legal, né? Fica bom, né? Fica legal, né? E quanto tempo mais ou menos você demora para fazer a gravação de um vídeo ali? Mas só de curiosidade. Ó, um vídeo nosso que a gente faz, um vídeo pronto de 30 minutos, quando eu e o Márcio juntos, fazer tudo, captar e pegar detalhes, não sei o quê, 2 horas, 2 horas e meia, máximo 3 horas. Máximo 3 horas. Cara, ele fica muito bom o A gente vídeo. começa às 7 da manhã, quando é 10 da manhã, já estamos tomando um café e indo embora. E você tem alguma referência que você vai usando ali pra... Eu normalmente faço lá em Campinas, na Estrada das Cabras, lá em Campinas, que é um lugar bem gostoso de fazer e tal, bem tranquilo. É isso quando o Márcio está comigo. Agora que estamos adequando, tentando fazer uns vídeos um pouco mais curtos, um pouco mais direcionados, então eu estou fazendo numa outra região, perto da minha casa, o Márcio nem está indo para lá, eu estou fazendo sozinho. Em 2 horas eu gravo o vídeo inteiro, boto um tripé lá, gravo a parte externa, coloco 2 câmeras dentro do carro e gravo a parte dinâmica. E em 2 horas eu tenho um vídeo que vai dar um vídeo de uns 15 minutos depois de editado. Legal demais. Pô, que legal. Falando no... Últimas perguntas, hein, Alex? Falando do entusiasta elétrico aí, o que você me fala do Bolt elétrico? Quando a GM lançou aí, eu sei que você já estava fora, né? Ou não sei se você participou ou não. Do Bolt eu não participei, Alex. Eu participei do Volt. Do Volt que foi lançado lá em 2009. Isso. Tá? Eu lembro dele no Salão do Automóvel. Isso, eu estava nos Estados Unidos nessa época, eu trabalhava nos Estados Unidos, eu tinha ficado 2 anos, fiquei 2 anos lá, e um dos anos que eu fiquei nos Estados Unidos, eu fui responsável pela parte de validação do Volt. Então eu trabalhei na parte inicial de todo o projeto. Então fala do Volt e depois do Volt. O Bolt, na verdade, é uma evolução do Volt, porque o Volt, ele era, a gente não chamava ele de híbrido na GM, mas ele era um híbrido parecido com o Prius, tá? E depois desse carro, aí veio o Bolt, que é uma evolução do Volt. Encorpado, né? O Bolt, ele é um sistema, um carro elétrico, tá? Eu gosto, até outro dia para mim, dos carros elétricos. Para testar, andar. Já, mais de uma vez, inclusive. Dos carros elétricos que a gente tem aqui no Brasil, que eu praticamente já testei todos os carros elétricos que tem aqui no Brasil. Para mim, o Bolt, a Bolt até o final do ano passado, era o carro mais gostoso, mais completo de andar, mais refinado, assim, mais agradável de andar dentre os carros elétricos. Ele tinha um problema, tem um problema. O sistema de carregamento de bateria dele. Ele trabalha no máximo em 50 kW. Isso aí exige você pelo menos 1 hora para carregar num carregador rápido. De uma autonomia... De uma autonomia que até que era boa, 300 e poucos quilômetros. Mas o problema é ele aceitar a carga só de 50 kW no máximo. Enquanto tem outros por aí que aceitam 130, 150, até 200 kW. E aí você acaba diminuindo muito o teu tempo de carregamento. Então, eu sempre gostei muito do Bolt e eu estou esperando agora a GM trazer a nova geração que eles vão trazer com essa bateria
Ultium, se eu não me engano, que chama o nome da bateria deles, que essa bateria deve permitir carregamentos muito mais rápidos. E aí deve vir uma nova geração do Bolt que deve ser mais atrativa. Mas o Bolt eu acho ele assim, um carro muito bem equacionado nessa parte de condução e tudo mais. E por que eu falo que para mim até o ano passado ele é o melhor? Porque do ano passado para cá eu dirigi outros 2 carros recém-lançados aqui. Um foi o Renault Megane, o elétrico, sensacional esse carro. O alcance dele poderia ser um pouquinho melhor, a suspensão traseira poderia ter um pouquinho mais de curso para não dar tanto fim de curso para que você passa numa lombada, numa depressão, mas essa parte de refinamento do conjunto elétrico ele é muito legal. E o outro que eu dirigi recentemente foi o Volvo EX30, que também é um carro assim, na mesma pegada do Renault Megane. É um carro super refinado, bem estilo minimalista internamente, com alguns requintes e tal. E a semana passada tem uma matéria que eu vou publicar hoje ou amanhã, que também é outro carro bem gostoso de dirigir, é os elétricos do grupo BMW. É o Countryman elétrico, que foi lançado agora faz uma semana, e o iX2 da BMW, que é o mesmo carro, mesma plataforma, só com uma carroceria diferente. Um é BMW, o outro é Mini, né? Então, assim, acho que o Bolt... Tá indo na o Bolt tendência, ele veio, lógico, ele talvez serviu até de referência para essas outras marcas fazerem um refinamento que ele tinha, né? E agora vamos esperar o que a GM vai trazer também esse ano ainda de Equinox elétrica e outras coisas mais ainda. A gente já vê a indústria falando agora em causa nitrogênio, né? Falando que o elétrico já talvez nem vá tanto para frente e hoje muito se fala sobre nitrogênio. Você acha que é a tendência para o futuro mesmo essa migração? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que todos os fabricantes já estão trabalhando no nitrogênio, seja na parte de estocagem de hidrogênio no carro e a parte de estocagem de hidrogênio como infraestrutura. Eu acho que o hidrogênio ele vai ser a fonte de energia elétrica, tá? Mas a propulsão vai ser o elétrico que a gente conhece hoje. Uhum. Essa propulsão elétrica que a gente vê hoje, esse torque imediato, esse estilingue, né? Isso vai continuar assim. A propulsão vai ser essa. O que vai evoluir muito mais nos próximos anos vai ser a parte de estocagem de energia. Que hoje você estoca energia numa bateria lá de 500 quilos, para arredondar um valor aqui. Você vai ter talvez um sistema de gerador de energia elétrica por hidrogênio que vai pesar talvez 200 quilos e vai te dar muito mais alcance, muito mais flexibilidade. Então, com certeza, eu acho que o de hidrogênio deve ser o futuro não muito longe, não muito longo. Legal demais. Alex, última pergunta? Sim, sempre. Sempre. Eu não posso deixar. O que você me diz da nova Amarok que está chegando? Vai vir uma nova Amarok, né? E aí, antepassado, eu vou te falar que eu sou super fã da Amarok. Eu vou te falar porque você é piloto, Amarok Volkswagen e tal. Você gosta, a gente tem a S10 e tudo mais. A Amarok deu muito problema no turbo dela, né? Turbo, câmbio automático. O que você acha que esse pessoal tem que dar uma alinhada? Porque esses carros vêm com motor muito forte, né? Eu acho que a gente está chegando nessas picapes, a gente está chegando num ponto meio de exagero. Eu vou te falar, por que essa pergunta para você? Você como engenheiro, como um cara que pega o carro, testa de baixo até em cima. Eu tive a Amarok, uma V6 Turbo, né? Aqui da MF, o presidente também teve, irmão, todo mundo. Pô, o carro é um canhão. E o carro sempre tem, todas elas dão um problema. É muita coisa para ela. Eu acho isso. Eu acho que a gente está chegando num ponto que eu às vezes me pergunto. Estava louco para te fazer essa pergunta, mas eu sei que muita gente também. Para que tanta potência? Para que tanto torque? Se você pensa num estilo americano de vida que carrega aqueles trailers. Truckzão. Que trailer com cavalo, trailer com barco, com casa, tudo bem. Aqui para o nosso uso, Brasil, nessas estradas não tão boas como nós temos aqui, eu acho que nós estamos exagerando demais nisso daí. Agora, a Amarok, para mim, ela sempre foi a picape mais parecida com um carro de passageiro que a gente teve. Isso. Acho que todo mundo tentou acabar nos seus desenvolvimentos e a S10, a
Ranger. Ford, a Ranger, tentou ir para aquele estilo da Amarok, que é aquela que dava, que você sentado, Eu tenho uma S10 Rheinkalten. parecendo mais, que você parece mais que está num carro do que está numa picape, entendeu? Então a Amarok para mim sempre foi esse conceito. Eu acho que não deve sair muito disso daí, não, né? Você exagerou um pouquinho na dose. Eu acho que eles exageram demais nessa entrega de potência. Acho que Hoje a gente vê até a Ranger Raptor, Aí né? aí é o quê? Acaba dando probleminha? Acaba dando problema. acaba aquele negócio, né? Vai ter um fusível, alguma coisa vai quebrar, entendeu? Então, eu acho isso. Acho que estão exagerando demais. Eu não exageraria tanto. Pode ser mais simples, Eu né? seria eu conteria um pouco mais esse ímpeto. Menos é mais. Exato. Sensacional. Gerson, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente. Agradecer demais, porque realmente você é um cara que vinha sendo citado por diversas vezes para estar aqui participando junto com a gente. Até o dia que eu te chamei lá no Instagram. Falei, meu amigo, não tem como, eu preciso te chamar, você precisa participar e gravar junto com a gente. E acabamos nem falando de Le Mans, né? Que gostaria de ter tocado nesse assunto. Toque. Não, preciso liberar o convidado. Preciso liberar o convidado. A gente grava uma outra no A gente futuro. pode gravar outra para falar de Spa, Le Mans e São Paulo. Que foram Isso, que foi agora também. Fenômeno. Então a gente grava uma próxima para bater mais assunto Falando de também. automobilismo. Exato, é isso, que é legal demais também. Vamos chamar até o Alex Rufo para falar disso. Eu queria falar com ele se ele participou do Ômega Lotus, que é uma máquina, né? Vai ficar para próxima, então. Fica para a próxima. Então, Esse Vitinho, eu vou te falar. Gerson, deixa uma palavra final, suas redes, onde a galera te acompanha. Redes sociais, o YouTube. Bom, hoje a Eu pessoa... ia falar do Badola, da live. Porra, Vitinho, você é foda, viu, meu? Vamos lá. Onde que vocês me encontram hoje, né? Primeiramente, é no Auto Entusiastas, que é meu carro-chefe. A revista Curva 3, procurem, assinem, que é a única edição impressa que a gente tem que fala sobre automobilismo. É muito legal, é bem focada no automobilismo raiz aqui nacional. Eu estou abrindo um canal novo, que é o Mobitech, que está dentro da plataforma da Auto Mais TV. Então chama Mobilidade e Técnica. É um canal novo que eu vou só estar focando na parte técnica mesmo dos carros, mostrar as soluções técnicas que cada lançamento está trazendo, entendeu? E no meu Instagram, Gerson Borini, estou sempre lá também colocando algumas coisas. Ora estou, que nem você falou, em Le Mans, ora estou em Interlagos, ora estou no Cartódromo de Paulínia, cada hora eu estou num lugar aí, então fica fácil de me encontrar. Sensacional. Então, galera, vai lá pro Auto Entusiasta, se inscrevam aí no canal, acompanhem todos os reviews que o Gerson faz e também se inscrevam aqui no canal da MF, já deixa esse like novamente, né, só para vocês não esquecerem. Sigam o Alex, né, Alex? Qual que é o seu Instagram? Opa, Alex.mf3322. Boa, Alex, é isso aí. E o da MF Import, @AMF_Import. E é isso aí. E ó, galera, vamos olhar para essa câmera central e despedir dessa galera aqui, ó. Então, galera, um beijo a todos. Tchau, tchau. Tamo junto. E é nóis.